Olá, queridos, graça e paz. Vamos para mais um Você Ouviu o que Foi Dito? Se você esteve aqui domingo passado, certamente ouviu. Você que não veio, tem a oportunidade agora de pegar um breve resumo daquilo que foi ministrado domingo passado. E domingo passado nós tratamos sobre o tema costumes que geram bons frutos. Na verdade, nós fomos chamados pela Bíblia para sermos imitadores de Jesus Cristo, imitadores de Deus como filhos amados. Nosso amado apóstolo Paulo, pela ousadia do Espírito e pela vida que ele levava, nos convidou também a imitá-lo, porque ele imitava a Jesus Cristo. E para que a gente faça isso, a gente tem que perceber, pelo menos na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, alguns hábitos ou alguns costumes que Jesus carregava em sua vida, que esses costumes geram crescimento na nossa vida espiritual. Então, domingo passado, eu tratei um pouco sobre esses costumes que são práticos e às vezes nós temos uma tendência de ignorar aquilo que é simples. Não é pelo fato de que é simples se torna ineficiente ou leve, ou não tem resultado, ou não tem fruto. Muito pelo contrário, às vezes a gente ignora o que é leve, o que é simples, esperando apenas o espetacular, e a gente acaba perdendo aquilo que existe de poderoso naquilo que é simples. Às vezes a gente está errando exatamente nesses pontos. E eu falei domingo passado que Jesus, ele costumava e ele tinha um hábito de ler. Isso é fato. Jesus tinha um hábito de ler. Assim como diz em Lucas capítulo 4, verso 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou Jesus num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Era um costume de Jesus tanto ir às sinagogas, como também o hábito da leitura. Jesus cultivava isso na vida dele, e não existe cristão sem leitura. Na verdade, até existe cristão sem leitura, mas não existe crescimento sem leitura. Então, você precisa incorporar no seu estilo de vida o hábito da leitura. Vemos também o apóstolo Paulo sugerindo a Timóteo, aconselhando Timóteo a se aplicar na leitura, como diz 1 Timóteo capítulo 4, verso 13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura. E o apóstolo Paulo vai confirmar isso. Na verdade, ele está só reforçando aquilo que Timóteo já tinha na vida dele, até porque Timóteo já sabia as sagradas letras desde a sua infância. Você vai lembrar também Jesus confrontando alguns religiosos, o conhecimento que eles tinham, com a seguinte pergunta: vocês não leram o que foi dito? Vocês não lembram do que foi dito? Então, certamente Jesus, ele tinha sim o hábito e o costume de ler, e você também precisa fazer isso. Veja que não é nada de muito espetacular, mas é um simples que funciona, é um simples poderoso. Jesus também costumava ensinar, como diz Marcos capítulo 10, no verso 1. Diz: levantando-se Jesus foi dali para o território da Judeia, além do Jordão, e outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. Qual era o outro costume que Jesus tinha? O costume de ensinar. E essa expressão de novo fala de repetição, fala desse hábito que era constante na vida de Jesus. Então Jesus também tinha o costume de ensinar. Você também já pode ensinar aquilo que você já sabe. Você pode também incorporar no seu estilo de vida esse hábito, esse costume. E aí é interessante, porque quando você vai lá para Atos capítulo 5, verso 42, você vê agora os apóstolos fazendo o que Jesus fazia. E aí eu te pergunto, onde foi que eles aprenderam isso? Aprenderam com o mestre, aprenderam com Jesus. E como eu costumo falar, existe uma forma de ensinar que é muito poderosa, que é através do exemplo. E isso estava na vida de Jesus. Jesus ensinava pelo exemplo, ao ponto dos próprios apóstolos pegar isso para a vida deles. Quando você chega em Atos capítulo 5, verso 42 e diz: e todos os dias, assim como Jesus, e de novo os apóstolos também, e todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Então veja que eles também tinham o hábito de ensinar todos os dias. Eu tive um grande líder que ele falava
que bastava você fazer o arroz com feijão. E o que significa esse arroz com feijão? Significa o básico bem feito: orar e ler Bíblia. Veja alguém que não ora e que não lê Bíblia e você vai ver um cristão fraco. Então, se você quer ser um cristão forte, leia e ore todos os dias. O outro costume que Jesus cultivava em sua vida era o costume de orar. Jesus ensinava, mas Jesus também se retirava para ter os seus momentos de oração. Então, Lucas capítulo 22, verso 39 diz: "E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam." Então, o que é que Jesus fazia no Monte das Oliveiras? Jesus se retirava para ter o seu momento com o Senhor através da oração. E isso não é algo que somente Jesus carregava na sua vida. Você vê isso acontecendo também lá no Antigo Testamento, na vida de Daniel, quando Daniel fazia isso todos os dias, e não somente todos os dias, como também 3 vezes ao dia. Daniel se colocava de joelhos para orar a Deus segundo o seu costume. Então Daniel trazia em sua vida esse costume de orar, e você também não pode deixar de fazer isso. Até agora falamos sobre o hábito de ler, o hábito de você ensinar o que você já sabe. Falamos sobre o costume de orar, e também tem um outro costume que está na Bíblia, que é o costume de congregar. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, verso 25, existe uma instrução aqui muito clara: "Não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns." Na verdade, esse costume aqui já era um costume errado, um costume ruim, que não trazia bons frutos, que era o costume de deixar de congregar. Eu volto aqui à fita, né? O cristão que não ora, o cristão que não lê Bíblia, possivelmente ele vai começar a ignorar essa instrução de congregar. Vai achar que não precisa, vai achar que não tem tanta importância assim. A verdade é que a Bíblia está dizendo que quanto mais o dia se aproxima, mais nós deveríamos considerar congregar algo muito importante. Nós não devemos deixar de congregar, como é o costume de alguns. Esse não é o seu costume. O seu costume é de ir à igreja. O seu costume é de estar na convivência dos irmãos. Assim como os apóstolos, inclusive, eram um braço da perseverança deles. Porque a Bíblia diz em Atos 2,42 que eles perseveravam também na comunhão. Isso significa de estar juntos, querer estar junto. Então os apóstolos também faziam isso. Também falei no domingo passado sobre o lugar onde Deus quer te encontrar. Deus quer te encontrar no lugar desses hábitos saudáveis. E é interessante porque às vezes pode ser apenas mais um dia na sua rotina. Mas se Deus te encontrar no lugar da oração, no lugar da leitura, no lugar da meditação, no lugar do congregar, um dia pode ser o dia na sua vida, assim como foi na vida de Zacarias. Zacarias estava lá fazendo o que era de costume, está lá servindo ao Senhor no seu turno. E Lucas, é interessante que Lucas escreve que deu sorte ser naquele dia, naquele momento, no turno de Zacarias, um anjo aparecer para ele. Eu acho isso interessante. Será que foi sorte mesmo? Ou Deus encontrou ele no lugar certo, fazendo a coisa certa, e Deus pôde trazer para ele aquilo que ele tinha como plano, como propósito, que era a chegada de João Batista. Então, um anjo veio, desceu do céu para anunciar que ele iria ser pai, e não nada mais nada menos que João Batista estaria para nascer. Então Deus quer te encontrar nesse lugar. O contrário que aconteceu com a vida de Davi, que no dia que ele era para ter saído para a guerra, ele ficou em casa. No dia que ele deu essa brecha, no dia que ele deveria estar habituado e acostumado a ir para a guerra, o diabo aproveitou essa situação, essa oportunidade, e fez com que ele caísse em adultério ali. Isso não é o que Deus tem para a sua vida. O que Deus tem para a sua vida vai te encontrar fazendo a coisa certa, recorrente, todo dia, costumeiramente. E para finalizar, eu falei também sobre associações. Associações, inclusive, que podem minar, roubar esse costume, esse bom costume que você carrega na sua vida. Costume dizer que, geralmente, existe uma tendência do negativo puxar
aquilo que você já está fazendo de bem, aquilo que você já está fazendo de bom, aquilo que você está cultivando como um hábito na sua vida, às vezes aquela coisa negativa quer te puxar para baixo. É interessante porque diz, né, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, não vos enganeis. Às vezes você pode se enganar achando que uma associação errada com um pensamento errado não pode roubar um bom costume, não pode corromper um bom costume. E às vezes você se engana. O apóstolo Paulo trouxe isso aqui muito bem. Não se engane. As más conversações corrompem bons costumes. Então, se você quer ser uma influência, se você quer preservar bons hábitos na sua vida, cuidado com as suas associações. Então, basicamente, essa foi a mensagem que nós trouxemos aqui no domingo. E como eu disse, é algo simples, é algo básico, mas que não pode ser ignorado. Então, se você quer crescer espiritualmente, quer corresponder a esse desejo de Deus, você precisa ler, precisa ensinar outras pessoas, orar, não deixar de congregar. Deus quer te encontrar no lugar certo, fazendo a coisa certa e preservando as suas associações com quem você convive, para que esses bons costumes não saiam da sua vida. E são esses costumes que vão trazer excelentes resultados. Então fica na graça e na paz, em nome de Jesus.